Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de te engrandecer, de te agradecer, Pai amado, de dizer o quanto Tu és maravilhoso, o quanto Tu és bendito, Senhor, o quanto o Senhor é misericordioso, Senhor. Pai, a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Se não fosse a Tua misericórdia, Pai, já não estaríamos aqui há muito tempo, Pai. Pai, obrigado por mandar Teu Filho, Jesus Cristo, para sofrer naquela cruz, Pai amado, por nós, para tirar os nossos pecados, Senhor, a escravidão, para nos tirar da escravidão do pecado, Senhor. Hoje, Senhor, somos livres para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, Pai amado. Criador do céu e da terra, o Deus verdadeiro, o único Deus. Pai, obrigado por esse devocional que estamos fazendo, Senhor. Peço, meu Pai, que o Senhor, que Tua palavra possa nos ensinar cada vez mais, Senhor. Que possamos praticá-la dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon, gente. Eu trouxe aqui, gente, um devocional para vocês que eu fiz ontem à noite, tá? Que é referente a Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Versículo 6. Nós vamos ler todo o capítulo, tá? De Isaías 64. Que diz assim a palavra do Senhor. Como gostaríamos que tu rasgasse os céus e descesse, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizeste coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos, são como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste.
Mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Não continues tão irado, ó Senhor, nem lembres para sempre os nossos pecados. Não esqueças que somos o teu povo. As tuas santas cidades viraram um deserto. Jerusalém está arrasada. O Monte Sião está abandonado. O nosso belo e sagrado templo, onde os nossos antepassados te louvaram, foi destruído pelo fogo. Tudo o que amávamos está em ruínas. Vendo tudo isso, ó Senhor, não vais fazer nada? Será que vais ficar calado e nos castigar mais ainda? Vamos ver o que Spurgeon fala sobre o versículo 6 de Isaías 64. O cristão é uma nova criatura. Ele pertence a uma geração santa e a um povo peculiar. O Espírito de Deus está nele, e em todos os aspectos ele está distante do homem natural. Mas, apesar de tudo isso, o cristão ainda é um pecador. Assim, o é devido à imperfeição de sua natureza, e assim continuará até o fim de sua vida terrena. Os dedos sujos do pecado deixam manchas nos mantos mais belos. O pecado arruína nosso arrependimento, antes mesmo que o grande oleiro tenha terminado o vaso na roda. O egoísmo macula nossas lágrimas e a incredulidade adultera nossa fé. A melhor coisa que já fizemos, se separada do mérito de Jesus, apenas aumenta o número de nossos pecados. Pois quando pensamos ser muitíssimos puros aos nossos olhos, aos olhos de Deus não somos. E se ele atribui imperfeições a seus anjos, quanto mais deve ele atribuir imperfeições a nós. Mesmo em nossa disposição mental mais angelical, a canção que emociona os céus e procura imitar traços seráficos ainda é composta da desarmonia humana. A oração que move o braço de Deus ainda é uma oração ferida e danificada, e só move esse braço porque o impecável, o grande mediador, posicionou-se para levar o pecado de nossa súplica. A fé mais áurea, ou o grau mais puro de santificação que um cristão atinge na terra, ainda é uma mistura como liga metálica, e só é digna de fogo. Todas as noites em que olhamos no espelho, vemos um pecador e precisamos confessar. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Oh, como é precioso o sangue de Cristo para um coração como o nosso! Que dom inestimável é sua justiça perfeita!
e quão reluzente a esperança de santidade perfeita na vida futura. Mesmo agora, ainda que o pecador habite em nós, seu poder está destruído. Não tem domínio algum. É como uma víbora cujo dorso foi quebrado. Estamos em conflito penoso com ele, mas o inimigo com quem temos que lidar já foi subjugado. Em breve entraremos vitoriosamente na cidade onde nada se corrompe. Amém. Aqui uma mensagem para nos lembrar que somos pecadores, né? Mas para lembrar também que a nossa esperança está em Cristo. Nossa esperança ainda está por vir. Já veio e virá outra vez. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 30. Esse salmo diz assim, uma introdução desses salmos diz assim: ações de graças de uma pessoa salva da morte. Salmo para o culto de ação de graças. A Deus pela cura de uma pessoa atacada por uma doença muito grave. O salmo era cantado no templo por ocasião do sacrifício de gratidão. Referência: Salmo 22, versículo 26. Primeiro, oração de gratidão. Versículos 1 a 3. Segundo, convite ao povo que se junte ao salmista no louvor a Deus. Referência, versículos 4 a 5. Terceiro, sofrimento na doença. Versículos 6 a 10. E quarto, louvor a Deus. Versículos 11 e 12. E os salmos inicia assim: Salmos de Davi, canção para a dedicação do templo. Ó Senhor Deus, eu te louvo, porque me socorreste, e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda, e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. Amém. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois, tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me
e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, e eu te darei graças para sempre. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 30. Salmo 30, título hebraico, referência à introdução do Salmo 4, versículo 1, e festa da dedicação. Salmo 30, versículo 1, inimigos, referência, Salmo 3, versículo 6, zombassem, referência, Salmo 25, versículo 2. Salmo 30, versículo 4. Cantem louvor. O povo que está nos pátios do templo é convidado a louvar a Deus. Santo Deus. Isso traduz o texto hebraico que traz santo nome. Referência, Salmo 20, versículo 1. Salmo 30, versículo 5. Sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. Referência, Isaías, capítulo 54, versículos 7 a 8. Isaías, capítulo 60, versículo 10. E Lamentações, capítulo 3, versículos 31 a 32. De manhã, referência, Salmo 90, versículo 14. Salmo 30, versículo 7. Tu escondeste de mim. Um aviso para que ninguém pense que Deus, por ser bondoso, versículo 5, garante que a doença e a desgraça nunca acontecerão. Referência, Salmo 143, versículo 7. E Deuteronômio, capítulo 31, versículo 17. Salmo 30, versículo 9. Será que os mortos podem te louvar? Referência, Salmo 88, versículo 11 e Salmo 116, versículo 15. E por fim, Salmo 30, versículo 11. Mudaste o meu choro em dança alegre. Deus dirige a vida das pessoas. Referência, Salmo 16, versículo 5. E muda a tristeza em alegria. Referência a Êxodo, capítulo 14, versículo 10. Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Esté, capítulo 4, versículo 1. Esté, capítulo 8, versículo 15. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4. Isaías, capítulo 61, versículo 3. E Jeremias, capítulo 31, versículo 13. E é isso, gente. Salmo de número 30. Que Deus os abençoe.